O tema vem me preocupando há bastante tempo, em virtude de uma inquietação generalizada. Perguntam alguns se o amor ainda existe. E essa preocupação, inclusive, está em livros que foram bastante lidos recentemente. Um deles é o Amor Líquido, de um sociólogo polonês radicado na Inglaterra, recentemente falecido. E Bauman diz que entende, inclusive, por amor líquido, as relações menos sólidas hoje do que em outros tempos. Ele diz que em outros tempos o amor era sólido e agora as relações amorosas duram muito pouco tempo. Tive a oportunidade de também falar com jovens e o vocabulário e o comportamento juvenil é muito diferente do que se vivia na minha infância e na minha juventude. Isso não significa que o amor tenha desaparecido. E isso nos leva a refletir historicamente sobre o amor. É que, efetivamente, de tempos em tempos, se entendem coisas muito diversas de amor. E eu vou salientar, em vista do tempo que nós temos para fazer isso, alguns tópicos para nós discutirmos alguns aspectos sobre a questão. Comecemos na origem da cultura ocidental com Homero. Precisamente um dos poemas de Homero é a Ilíada. A Ilíada, por ser um poema guerreiro, é um poema masculino. Como entra o feminino em Homero? A guerra de Troia é provocada por um rapto, pelo rapto de Helena, por um príncipe troiano chamado Paris, que desencadeia a guerra contra a Troia por uma coligação grega, porque os gregos se sentiam ofendidos pelo desaparecimento de uma princesa raptada por um príncipe troiano. Bem, essa guerra dura 10 anos. Uma guerra para recapturar uma mulher. Helena feminiliza o poema inteiro. O poema deixa de ser um poema de destruição para a reconquista de um ideal feminino e de um ideal de beleza que vai até o Fausto de Goethe. Goethe dá muita importância a Helena, como Helena torna-se um elemento de reflexão e de dúvida em todo o pensamento ocidental, não só na Grécia, mas também nas culturas posteriores. O que significa isto? Isso mostra todo um comportamento grego que é diferente do nosso. É que a relação dos gregos com relação ao mundo não é uma relação de subjetividade, uma subjetividade que na Grécia até não existia como existe para nós, mas uma relação, uma vinculação do homem com o mundo. Antes de o homem se explorar a si próprio, ele explora o mundo e se sente seduzido pelo mundo. No caso de Helena, como um símbolo, pela beleza, uma beleza idealizada, uma beleza que cobre a realidade inteira. Quer dizer que a relação amorosa para os gregos é uma relação, não uma relação pessoal, de pessoa a pessoa. Esse conceito de individualidade também não existe como existe na cultura ocidental, mas uma relação do homem com o mundo. Um mundo, então, um mundo visto nesta concepção helenicamente erótica, nesta concepção de beleza. Bom, esta relação do homem com o mundo
e objetivando as relações amorosas, vai até Platão. O banquete de Platão, por exemplo. No banquete existe uma reunião de homens que se reúnem para discutir precisamente Eros, mas Eros leva a um belo, recupera-se a ideia miticamente elaborada por Homero, uma ideia do belo que fica além de toda a experiência humana, um belo que deve ser dialeticamente adquirido. E, segundo Platão, existe um procedimento erótico nesta elaboração dialética. A dialética é a busca da verdade, a busca da beleza, a busca da justiça, mas Platão, para que esta busca se desencadeie, é preciso haver uma vinculação daqueles que buscam com o objeto buscado, que é Eros. Platão erotiza o pensamento, erotiza todas as relações do homem com o mundo. Este mundo grego entra em colapso. Entra em colapso e dá lugar ao pensamento cristão, que passa a se desenvolver a partir do 3º e o 4º século da nossa era, quando se instala o pensamento cristão no Ocidente. Um dos pensadores importantes neste novo modo de ser e de pensar é Agostinho. Agostinho é inovador em muitos campos, inclusive é inovador também no campo da literatura. Ele inaugura a confissão. A confissão não existe no mundo antigo, não existe na Grécia, não existe em Roma. O que é a confissão? É o homem agora individual que se coloca diante de um tu, que pode ser o seu confessor, ou pode ser Deus, no caso de Agostinho, em que existe uma relação pessoal do eu com o tu. Essa relação pessoal de eu e tu, ou então de eu e você, essa relação de eu e tu, aniquila o mundo. Não existem mais vínculos com a sociedade. Esses vínculos com a sociedade eram fundamentais na Grécia, que culmina na política do Estado democrático grego Atenas. Aristóteles define o homem como um animal político integrado dentro da polis, e não se pensava o homem fora da polis. Esse pensamento se rompe, a polis desaparece. Essa ligação individual do homem com Deus leva ao movimento anacoreta, em que os homens fugiam da cidade para viverem em lugares desertos, para se comunicarem com Deus. Agostinho se coloca diante de Deus e anula o mundo. No início das Confissões de Agostinho se lê: para ti nos criaste, Senhor, e inquieta está nossa alma, ou está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Quer dizer que a inquietação humana não é diante de uma figura humana. A inquietação humana é diante do Criador, diante de Deus. Cria-se o tempo da espera, em que a vida humana é uma espera para um encontro com Deus. Isso teve consequências sobre todo o comportamento humano. Agostinho, como muitos pais eclesiásticos, condenam o teatro, condenam as artes plásticas, início do movimento iconoclasta, porque olhos e ouvidos, de acordo com o pensamento que se instaurava agora, olhos e ouvidos que eram fundamentais para a cultura greco-romana,
olhos e ouvidos passam a ser negados para que o homem se fixe em Deus. Esse novo comportamento desvincula, portanto, o homem que crê da sociedade, o coloca em relação de um mundo divino que só é alcançável numa outra existência e não nesta existência que enche o mundo de inquietação. Fundamento bíblico: amar a Deus sobre todas as coisas. E neste início da cultura cristã é levado a um ponto exacerbado. Essa situação se muda a partir do século XII do Ocidente, do século XII da era cristã. O que acontece no século XII? Deus começa a se distanciar. A presença de Deus, que estava, por exemplo, na experiência de Agostinho, a ponto de anular o mundo, este distanciamento de Deus, essa proximidade de Deus é substituída por um distanciamento. Pode ser que a própria catedral gótica seja um sinal disto, que aponta para o alto. Então, o arco romano que levava para a terra é substituído por uma arquitetura que leva para o infinito, enfim, para aquilo que não se alcança mais. Deus se retira, começa a se retirar do mundo. O que acontece nessa retirada do mundo? Desenvolve-se o amor interhumano, o amor pessoal. Por exemplo, na poesia provençal. Então o culto não é mais dirigido a Deus, o culto é dirigido à mulher. A mulher passa a ser objeto de culto. Isso tem reflexões sobre o comportamento cristão também. É o início da mariolatria, do culto à mulher, que se coloca como mediadora entre o homem e Deus. Esse culto à mulher leva à divinização da mulher. O homem se sente vassalo, subordinado à mulher que admira. Esse distanciamento de Deus tem reflexos sobre a arquitetura, reflexos sobre as relações humanas, e tem vários aspectos que surgem dessa situação. Uma delas, por exemplo, a lenda de Tristão e Isolda, um casal que não poderia ter relações porque Isolda estava prometida ao tio de Tristão, que devia levá-lo até lá, e eles provam uma beberragem que não deviam provar, um filtro de amor que os une afetivamente. Quer dizer que é um objeto mágico que age sobre as pessoas e age definitivamente sobre as pessoas. Aquela união entre Tristão e Isolda é uma união louca, uma união que inclusive contradiz a própria vontade daqueles que se uniram porque quebram regras fundamentais às que estavam submetidas. As regras não importam mais. O amor é de uma violência tal que afeta definitivamente pessoas que têm uma vontade diferente daquilo que lhes aconteceu. Então, temos este amor de vassalagem do homem a Deus, a mulher na literatura provençal, e na literatura do norte, uma lenda, por exemplo, como Tristão e Isolda, que inaugura um tema que também não se encontra na antiguidade. É o tema da paixão amorosa, retomada, por exemplo, por Wagner recentemente, que a transformou a lenda em ópera. Renascença. A Renascença é caótica. Na Renascença misturam-se elementos divinos e elementos corpóreos, carnais. Por exemplo, a pintura de Leonardo da Vinci. A pintura de Leonardo da Vinci na Capela Sixtina. Quer dizer, que a valorização do corpo. Isso nunca tinha acontecido na história
do cristianismo e que é um elemento completamente inovador. Quer dizer que aí o divino e o carnal e o corpóreo se misturam com relações diferentes, inclusive com conflitos subjetivos. É o caso, por exemplo, da poesia de Petrarca, o conflito interior. E aí surge a interioridade, como também não tinha havido na antiguidade. Esse conflito anterior é do período de Petrarca. Quer dizer que todos esses fenômenos mostram este distanciamento de Deus e uma inquietação humana. Quer dizer, com o distanciamento de Deus, o homem age sem norte. Esse agir sem norte se dirige, então, a uma busca de uma salvação, de uma salvação que não está muito bem definida. Essa busca de uma salvação também no homem está na própria Divina Comédia. A Divina Comédia, que é um documento fundamental desse período e um documento fundamental da literatura cristã. A quem se dirige o culto na Divina Comédia não é a Deus, é a Beatriz, que está na luminosidade de Deus, porque essa luminosidade de Deus é tão forte que cega. Então, a experiência do divino está em Beatriz. Beatriz que já está morta, Beatriz que não vive mais. Veja, esse culto a Beatriz está muito próximo ao culto à Virgem Maria. Então, há todo um mundo que entra em contradição, em conflito e em convivência desde, digamos, o século XII até o século XV, XVI, na Renascença italiana, com reflexos à Renascença nas regiões do Norte também. Século XVII. Século XVII é o período em que o racionalismo chega ao auge. Nos séculos XVII e XVIII são os períodos iluministas ou racionalistas. O que significa isto? Deus é substituído pela razão. Onde estava Deus está a razão. Mesmo dentro do pensamento cristão, haja vista Descartes, um pensador cristão. Agora, o fundamento do pensamento de Descartes: penso, logo existo. E se penso significa um pensar racional. Penso que é o fundamento do mundo, não é? O que faz Descartes? Tudo aquilo que não é racional é eliminado do campo da reflexão. Isso significa, nesse penso, não entra a loucura, não entra o amor, não entra a morte. Todas essas áreas são eliminadas do racionalismo. Esse racionalismo que fundamenta a tecnologia e a industrialização fundamentada sobre esse modo de pensar. Quer dizer que a tecnologia e a industrialização que elimina o amor. Porque então a produção técnica, a produção racional é que começam a ter a importância fundamental como único valor, por exemplo, no período chamado de capitalista, mercantilista, e nós vivemos burguês, e nós vivemos dentro dele. Descartes: penso, logo existo. Muito bem, o que se dá à margem? A literatura amorosa se desenvolve na margem. Por exemplo, no Dom Quixote de Cervantes. A ligação de Dom Quixote com a sua amada Dulcinea é uma coisa completamente maluca. Ele idealiza uma mulher simples, uma mulher cotidiana, e a erige nessa situação de Dulcinea. É uma alucinação, e Dom Quixote vive dentro dessa alucinação. Quer dizer que estes campos eliminados da razão passam para a literatura. Por isso Dom Quixote é uma literatura fundamental. Ou então o teatro de Shakespeare. Haja vista tragédias como Romeu e Julieta e como Hamlet. Hamlet é um herói doido, um herói maluco. Ele recebe uma voz de um fantasma que ele confunde com o fantasma do seu pai, que marca a sua vida, e todos os seus desatinos
são provocados por esse comportamento fundamentalmente não racional, irracional. Por isso mesmo, o teatro de Shakespeare foi considerado um teatro de segunda categoria pelos teatrólogos racionalistas franceses, como Corneille, Racine, etc. Muito bem, então, este amor que fica fora da razão, eliminado da razão, tem a sua origem no século XVII, no século XVIII, é desenvolvido para cá. Olha, já temos várias etapas de amor e efetivamente devem ser examinadas na sua peculiaridade para que a gente possa falar de amor. Falar sobre amor é uma situação muito complexa e para que nós nos entendamos, essa visão histórica até importante. Saltemos para meados do século XIX. Madame Bovary, outro romance fundamental da literatura ocidental, um romance francês de Flaubert. Quem é Madame Bovary? Madame Bovary é uma jovem sonhadora nas periferias de Paris, interiorana, que sonha com um mundo muito diferente do seu mundo sonhado como foi o mundo de Dom Quixote. É a época em que o mercantilismo se desenvolve. Aparece um mercador de nome Lheureux, significativamente o que vende a honra, que vende o amor, que vende a felicidade, não é? Então, mas como é que ele vende a felicidade? Ele oferece a Madame Bovary o produto industrial, a vestimenta. Quer dizer que essa mulher que está longe de Paris, que vive no interior e sonhadora, entra nas malhas daquele que vende a felicidade. Quer dizer que é o mundo em que nós estamos centrados, inclusive os templos mercantis, que são os shopping centers, começam aí. Quer dizer que a felicidade existe e a felicidade pode ser comprada para aqueles que têm o poder aquisitivo para se beneficiar dela. Um dos nossos conflitos é, inclusive, aqueles que são marginalizados. Existe toda uma sedução para produtos e existem muitas pessoas que vivem fora da possibilidade de chegar a esses produtos. Esta imagem da felicidade até pode ser no calçado. Eu posso ser agredido na rua por pessoas que estão interessadas no meu calçado, porque achando que usando os meus sapatos eles adquirem um outro status do que o status em que estão. É um desses conflitos, e esse conflito da exclusão do mercado. Quer dizer, enfim, já não há, estamos presos à malha do mercado e à exclusão do mercado. Pois essa exclusão do mercado está em Madame Bovary. Quer dizer que, enfim, ela se enreda em dificuldades econômicas, numa dívida que ela julga impagável, que a leva até ao suicídio. Não há outra solução senão o suicídio para uma mulher desesperada que coloca os seus ideais de bem-estar, de felicidade, socialmente produzidos num determinado lugar. De Madame Bovary, vamos a Jorge Amado. A Jorge Amado com a Dona Flor e os seus dois maridos. Muito bem. E, inclusive, isso é muito importante, a Dona Flor e seus dois maridos, porque a Dona Flor, a estabilidade do romance, a estabilidade social, está na mulher, está na Dona Flor. Então, ela usa também contra os seus propósitos familiares, contra os projetos da sua família, unir-se a um homem completamente desqualificado.
Desqualificado por quê? Desqualificado por ser poeta, desqualificado por ser boêmio, que é o Vadinho. Não é? Então, Vadinho, o poeta, o cantor, o celesteiro, o homem sedutor, encanta Dona Flor, e Dona Flor se casa com ele, para seu prazer e para sua miséria. Porque Vadinho é um elemento completamente descontrolado, um homem de noitadas, um homem que joga, e que inclusive tira o dinheiro dela para jogar. Um homem que volta arrebentado para casa. Nem sempre. Às vezes ele é bem sucedido no jogo, e quando ele é bem sucedido, ele é de uma generosidade absoluta. Compra joias impossíveis e presenteia a Dona Flor. Ele é um sujeito encantador em toda a sua contradição. Este é Vadinho. Muito bem, Vadinho morre como deveria morrer. Morre numa noite de carnaval. Aí, Dona Flor respeita o período que a sociedade impõe para o luto e depois casa com um homem às direitas. Casa com Teodoro, um farmacêutico. Um homem absolutamente certinho. Um homem que faz tudo o que deve fazer. Muito bem. Dona Flor, depois de um certo tempo de convivência com Teodoro, começa a sentir saudades de Vadinho. Quer dizer que Dona Flor está entre Vadinho e Teodoro. Eu sei que a razão, essa razão que vem inclusive do século XVII e XVIII, quer dizer que uma união com Teodoro é uma união absolutamente racional. Muito bem. Agora descobrimos que fora da racionalidade existem outros desejos, outros apelos. Inclusive, dias atrás, comentávamos o dito de Freud, em alemão, Was will das Weib, poético, traduzido, o que deseja a mulher. Quer dizer que o que deseja a mulher é, por exemplo, tratado no romance de Jorge Amado. Muito bem, então temos várias etapas de amor. Agora, enfim, nós amamos hoje. Inclusive, então, vamos para esse amor livre. Então, a minha juventude e a minha infância. Na minha juventude, as coisas estavam absolutamente certas. A gente constituía um círculo de amizades. Dentro desse círculo de amizades surgia a namorada. Bom, a namorada se transformava em noiva e a noiva, passado um certo tempo, se tornava esposa. E cada etapa tinha um comportamento absolutamente rigoroso e estabelecido. Bom, isto na juventude de hoje, e não só jovens, pessoas já adultas, pessoas maduras, esta situação não existe mais. Quer dizer que se a mulher me diz que tem um namorado, aí todas as etapas de amizade, de namorado, de noiva, de esposa, estão nisso. Algumas mulheres até então falam de namorido se este amor tem alguma duração. Aí o amor líquido. Jovens. Bom, então essa situação de namorado já está numa fase muito desenvolvida. Existem etapas anteriores. Quais são as etapas anteriores? A etapa generalizada entre a juventude é um ficar. O que é ficar? É um casal que se encontra por uma hora, por 2 horas, por uma noite, nunca mais do que isto, mas que podem conversar, que podem se abraçar, que podem ter uma relação mais íntima. Este é o ficar. Muito bem, depois então surge uma repetição desse ficar. Então aparece o ficante. Existem algumas jovens que têm um ficante. Ficante que ainda não é namorado, que é ficante. Tá. Depois aparece o namorado. Quer
Quer dizer que essa relação ela é completamente diferente. Inclusive uma situação que nos deixa absolutamente perplexos. Na minha juventude, eu saía às 8, 9 horas para visitar a namorada e às 12 horas eu estava na cama, sozinho. As minhas filhas, que já não são de ontem, começavam a sair à meia-noite. Agora vejo o impacto que isso me produz. Como é que eu não vou me preocupar por uma questão amorosa para saber o que está acontecendo? Muito bem. Agora então, não sejamos drásticos como Bauman, que entende que no seu tempo é melhor. Nós sempre temos uma tentativa de idealização. Quer dizer que na minha juventude, divórcio não existia. Absolutamente não existia. Existia o desquite. O desquite era um rompimento legal, mas deixava união existente. As pessoas desquitadas tinham uma dificuldade enorme para ser aceitos. Tanto homens como mulheres frequentarem sociedades nessa situação era complicadíssima e elas eram taxadas como tal a tal momento. Agora veja, este é o período que Bauman tem mais ou menos a minha idade, idealiza. Quer dizer, que amor é este que me obriga a estar com uma pessoa que eu não quero estar? Então as uniões efetivamente são estáveis, o indivíduo casava e casava até morrer, porque não tinha outra opção. Isso é amor? Isso pode ter um interesse sociológico de estabilidade. De amor não existe nada. Então, uma hipótese para ser discutida. Pode ser que nós tenhamos experiências amorosas muito mais autênticas, porque, enfim, nunca fomos tão livres como agora. Inclusive, a psicanálise sobre isso teve uma relação fundamental, desde os seus tempos de Freud até agora, quer dizer, com todo o trabalho da psicanálise que entra na cultura e que muda a sociedade. Muito bem, então, uma tese. Para se amar, esse amor necessariamente é um amor livre. Um amor obrigado não é amor. Um amor que me imposto por um documento que num determinado momento assino e que compromete um futuro que eu não conheço, efetivamente, isso não é amor. Então, até a frase de Vinícius de Moraes, que teve 9 mulheres, que amava intensamente, liquidamente, por 2 anos, os amores não passam de 2 anos. Há um filme sobre a vida de Vinícius de Moraes. As mulheres entrevistadas falam com encanto de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, quando amava de verdade. Só que dizia, o amor é eterno enquanto dura. Quer dizer, então, aí, mas enfim, uma reflexão que não vem de Vinícius de Moraes, até vem de um pastor luterano, Kierkegaard, que diz que esse momento me leva à eternidade. O meu contato com a eternidade é aqui e agora. Não é uma eternidade que eu projeto para o futuro, mas a eternidade está aqui, nesse momento, enfim, sem limites. Se não tem limites, é eterno. Enfim, aí vem toda uma concepção teológica do completamente outro, adotado pela psicanálise de Lacan, por exemplo, que fala no outro. Esse outro lacaniano efetivamente está vinculado com a teologia de Karl Barth, de Bultmann, etc. Muito bem, eu quero parar por aqui. Gostaria de ouvi-los discutir, inclusive amparado pela doutora Karen e por todos os especialistas, teólogos, psicólogos, psicanalistas aqui presentes. Muito obrigado.